MDcast, na frequência da arte. E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Emílio, professor da Modelo Design, e sejam bem-vindos a mais um MDcast. E dessa vez temos uma participação super especial do nosso querido Antônio Luiz Lauriello. Sim, Antônio Luiz Lauri. Estou trazendo o Elo num trabalho desenvolvido aqui na Escola Modelo Design, História em Quadrinho, de nome Elo. Beleza, pessoal? E temos também a participação de Luiz não Elo Ayala Mejia. Tudo bom? Bom, pessoal, vamos aí a mais um MDcast, mas antes de mais nada, temos que falar sobre o nosso patrocinador, que é a Modelo Design Escola de Arte. Então, você que está querendo aprender a desenhar e depois desenvolver o seu projeto autoral, venha estudar na Modelo Design, que você vai ter todo o acompanhamento e instrução para realizar o seu sonho, realizando o seu sonho na prática. Tá? E, como prova disso, venha visitar o portal de quadrinhos MD Comics. E todos que estamos aqui nesse programa participando, né? Luiz com o projeto do Elo, o Antônio com o projeto do Elo, o Luiz com o Tesouros Culinários, eu com Corações de Nanquim, e na mesa, Thiago Bastos com Anomalia. Beleza, pessoal? Então, visite lá, tem muito conteúdo legal, mais de 15 artistas participando, cada vez mais trazendo conteúdo para vocês. Então vamos lá nessa? Vamos lá, senhor Antônio. É um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Sempre um prazer. Há 6, 7 anos que estou aqui na Modelo Design, sempre é um prazer estar em contato com vocês. E hoje, especificamente, nesse podcast delicioso, promete ser, né? Vamos lá. O que vocês querem? Já é. Sucesso. Vai ganhar Oscar aí no programa de podcast. Tá o que vocês querem saber aí? Vamos lá. Bom, queria saber das raízes e até chegar ao ponto que a gente está, né? Próximo de um lançamento e bem próximo de um segundo lançamento. Mas como tudo começou, seu Antônio? Como tudo começou, você falou raízes lá no fundo, né? Eu nasci em 1952, eu tenho 73 anos, a raiz maior que essa não dá, né? Bom, e eu sempre envolvido com arte, desenho, né? Sempre questão de... Nunca estudei em nenhuma escola, né? E estudei jornalismo, sou formado em jornalismo, né? Mas também publicidade, e nessas duas atividades eu desenvolvi desenhos. Participava de concursos, histórias, naquela lá de Piracicaba, né? O salão de humor, né? E fazia arte, mas nada assim profissionalmente. Profissionalmente mesmo era só jornalismo. Né? Trabalhou onde, seu Antônio? Oi? Na época de jornalismo, você chegou a trabalhar onde? Eu sei que trabalhou em lugar de renome bem eu trabalhei na área de jornalismo, assim, eu trabalhei na Editora Visão, ela já é extinta, eu trabalhei na Editora Abril, trabalhei na Folha de São Paulo, trabalhei, que mais, na Editora Saraiva, né? O senhor é bem rodado, então. Eu sou rodadinho aí, vamos dizer, né? E aproveitando o prazer em escrever, né? Eu sempre uni com a arte, com o desenho, né? E sempre caminhavam juntos. Mas é lógico, né? No jornalismo, o texto é que vingou mais. Entendi. E chegamos aí, então, do projeto que você falou que já tem aí, desde essa época aí, eu estava na faculdade, fazendo faculdade de jornalismo, mas eu sempre tive vontade de criar uma história em quadrinho, né? Primeiro passo para mim era criar um personagem. Personagem. Eu vivia onde que eu andava, levava um caderno, um lápis e tentava criar personagem. E numa aula chata que estava tendo lá no jornalismo, o cara estava falando lá, o professor, uma hora rabisquei um negócio lá no papel, falei, olha, parece o quê? Parece um personagem.
que nada mais era do que boca, uma boca. Eu desenhei uma boca. E de lá para cá eu cheguei em casa, desenvolvi a boca, né? Eu coloquei um corpo na boca. É a boca, basicamente. É um personagem, ele é o todo, né? O corpo dela é um fio. Né? Temos aí Como- o pessoal da mesa aí, mostrar como que é a ideia do boca aí? Enquanto ele vai ó, explicando. é um fiozinho, né? Que, como eu não sei desenhar, né? Não sabia desenhar, não sei. Não Estou sabe. aprendendo aqui, né, com o Thiago, com o Emílio, né? Que são os professores, né? Estou aprendendo, desenvolvendo, né? Mas naquela época eu não sabia desenhar. Participava de concursos, mas sem saber desenhar, sem estudar desenho. E eu fiz essa boca, soltei e criava tirinhas, né? Tirinhas que eu comecei a fazer, desenvolver, mandava para jornal, né? Participava de concursos, sempre a boca. A boca ela basicamente ela fala, daí a origem do meu prazer em escrever, né? Pela boca você fala tudo, mas ela tem muita expressão. Então minha briga agora seria, a partir do momento que eu batizei a boca, C-A, boca, B-O-C-A, de boca, B-O-K-A, eu dei personalidade a ela. Eu tinha que saber dar na boca, demonstrar na boca os prazeres, os valeres, os protestos que eu vejo, as coisas que eu não gostava na sociedade, no dia a dia, coisas que me enchiam o saco, particularmente, né? Eu jogava tudo no desenho da boca e punha no papel. Foi por aí que nasceu Boca, um primeiro personagem. Né? Mas eu nunca oficializei o lançamento do Boca. Eu vim oficializar aqui na escola Modelo Design com o Tiago e com o Emílio. Que honra, hein? Um É, projeto aí de eu que digo, né? 40 anos aí a mais. Eu obtive assim o quê? Um maior apoio, como dizem, né? Um apoio legal que reconheceram, né? Mais particularmente o Tiago, né? Que me atendeu, comecei a desenvolver ideias com ele, né? E ele falou: traz aí seus trabalhos, né? Ele viu e falou: vamos fazendo, faz tirinha, por isso. E ela é oficial. Hoje aqui na escola, né? Com o Thiago, Emílio, mais o Ayala, né? Que trabalha. E eles me chamam de Boca. Fora alguns, né? ah, Conhecidos, alunos, né? E outros estudantes de arte me conhecem. Ah, ele é o Boca, então tá oficializado o Boca. Sim, pra quem não sabe, o Antônio trabalhou um tempinho aqui com a gente dando aula e ele é um dos professores que passou aqui mais queridos. Opa, Até hoje o pessoal fala bastante: cadê seu Antônio? Cadê seu Antônio? tá aqui, ó, o Boca tá aqui, Boca tá aqui, Boca tá aqui. Mas é isso daí, esse foi o Boca. Fora isso, eu desenhava outras coisas, né? Outras ideias. Mas eu sempre fui preocupado entre aspas, assim, né? Em desenvolver o Boca. Quanto mais eu tinha ideia, observava o dia a dia, as notícias do jornal, né? Eu jogava, tentava fazer uma crítica através de tirinhas e Boca. E mais adiante aqui, conseguindo, trabalhando na escola, ou estudando, né? Eu tive o convite de criar uma história em quadrinho. Uma história em quadrinho. História em quadrinho, eu falei: oh, legal, legal, legal. Mas o que eu vou fazer? Eu não vou criar mais um personagem para a história em quadrinho. Então eu joguei na história em quadrinho o personagem Boca. Só que eu dei o nome da história em quadrinho de Elo. Aproveitando meu sobrenome Laurielo, eu pus o Elo. Porque, na verdade, esse elo eu queria estabelecer a união da Boca, o personagem Boca, comigo, né, de Laurielo, e criei um vínculo, né, para desenvolver essa história em quadrinho. Mais ou menos esse foi o processo de eu
chegar onde tô chegando. Faltam o quê? Tá em produção a história em quadrinho. O Elo, né? Personagem do Elo é Boca. São várias bocas. Mas alguns personagens que entram e para dar um maior força, realismo à situação que eu estou abordando. Isso aí. Muito bom, seu Antônio. Antes de passar para a próxima pergunta, eu ainda queria saber uma questãozinha sobre as suas inspirações. Por que uma boquinha vermelha? Por que um corpinho de serpente? Por que essa língua solta? Por quê? O que te inspirou a fazer desse jeito? Olha, a boca, eu posso dizer assim, a boca, eu já falei minutos atrás, né? É que o meu trabalho é escrever. Tem que falar. Jornalista, chegar, entrevistar, falar, né? Questionar e falar. Então, nada melhor do que a boca. Né? Quem tem boca vai a Roma e eu fui a Roma e a outros tantos lugares com a boca. Por que a boca não teve, assim, pés, braços, peito, quadril, bundinha, né? Ela é assexuada, é um fio. Né? Por que que eu fiz isso? Eu, como já falei, eu não sei desenhar. Estou aprendendo, né? Desenho. Então, nada melhor do que resolver, sabe aquele quando você tem 3 anos, 4 anos, você começa a desenhar palito, a bolinha, os palitos. Eu lembrei disso e pus um fio, né, na boca. E ela é corpo, né, cabeça, tronco e membros. Né? E ela faz assim. As expressões do boca, né, que eu tenho assim, muitas vezes dificuldade para desenvolver. Né? Porque é para demonstrar a situação contando uma história, né? Uma história em quadrinho ou uma tirinha, né? Momentos que ela questiona coisas boas e ruins, né? Eu tenho que dar toda a expressão na boca, no corpo, naquele fiozinho, né? Que tá alegre, triste, tá tenso, né? E aí vai. Então o fio e a boca. É por isso que eu desenhei o Boca assim, saiu, né? E foi aceito, né? O pessoal gostou. Quando eu mostrava, o pessoal dava risada, isso, aquilo, né? Eu lembro que ainda na faculdade, né? Professor, eu tinha aula de arte, desenho. Eu fiz uma bela amizade com o professor, chama-se Gabriel Borba, né? Um cara muito bom. Borba Gato. É, eu tivemos quase que uma amizade, né? Eu acompanhava os trabalhos dele, já era profissional, ele é conhecido internacionalmente. E eu mostrei, ele percebeu meu interesse em desenvolver história em quadrinho, desenhar, né? E ele pediu para eu levar os trabalhos lá. Eu levei uma tirinhas, né, que eu desenvolvia da boca. Né? Ele viu, olhou assim, eu fiquei de longe observando, ele dava risada das piadinhas, né? Agora a primeira coisa que ele falou, legal, gostei, né? Bacana, né? Você tem um senso de humor bacana, né? Só que já existe uma boca por aí. Eu falei, putz, eu brochei, né? Eu brochei, eu falei, não, eu não copiei de nada, né? Eu falei, qual boca? Ele falou, do Mick Jagger, com o grupo musical Rolling Stones, né? Ele falou, mas é essa boca que existe, mas a sua não tem nada a ver, só tô falando, né? Continua nessa, né? E ele me aceitou meu trabalho e eu desenvolvi até hoje, né? Eu tinha na época que estava nos 20 e poucos anos, né? Então, 40 anos eu tô com a boca aqui e hoje ela está associada ao elo. O elo da Ok. boca com o elo da boca com o elo. Entendi, seu Antônio. É uma história muito legal. Eu acredito que É você deu uma, divertido, é foi uma divertido. pincelada bem por cima. Seria até legal, acho que um programa a gente falar Hum, mais profundamente dessa jornada, chegar hum, até os dias de hoje, né? Mas eu queria ver, né, com vocês. Deixa eu pegar aqui ok. o livro
do seu Antônio, que ele vai lançar agora no final de julho de 2025, que é o Indie Publishers do Antônio. Aí a gente tem uma coletânea de trabalhos, muitos que eu não conhecia. Eu não sei se todos são antigos, eu acredito que alguns sejam do seu acervo, né, de trabalhos, alguns novos também, né, dos seus Hum, estudos, hum. né. Esse daí é só o protótipo. A gente tá com o lançamento aí. Senhor, me fala um pouquinho, né, não só dos desenhos, mas eu quero saber também da sua preferência. Acho que como muitos artistas aí que passaram, né, a vida desenhando de um jeito, que foi do método tradicional, e agora tem estudado bastante de arte digital, né. Eu queria saber de Hum. preferências aí, como é que é, o que você sente de diferença, o que a gente pode ver nesse seu livro que vai lançar. Esse livro, né, o Indie Publishers, né, ele mostra uma coletânea de trabalhos meus que não acho que não tem a boca, né. E são trabalhos que eu fiz ao longo da, vamos dizer, da vida, né, que eu desenvolvia trabalhos feitos em tela, no papel, com lápis de cor, com guache, com crayon, e também trabalhos mais recentes, né, que envolvem a utilização de, de computador, né, computadorizados, certo? Arte digital, para A facilitar. arte, isso, aí não me vinha a palavra, veio. Né? Então, a arte digital, que é recente. Eu peguei um gosto pela arte digital aqui na Modelo Design. Só na Modelo Design que eu comecei a fazer. Eu fiz muito, sempre fui muito ligado à animação, desenho animado, né? Então, eu já vinha desenvolvendo algumas tirinhas aqui, daí o pessoal, né, os professores aqui, o Emílio, basicamente Emílio e Tiago, incentivaram a fazer uma animação. Eles perceberam que eu tinha uma vontade muito grande de fazer isso. Então, eles me apresentaram o programa, né, que foi o Flash, The Flash. Então, eu comecei a aprender a lidar no Flash. Aprender fazendo uma animação. Animação com a boca. Eu fiz. Eu fiz a primeira animação, durou aqui uns 2, 3 minutos. Eu cheguei aqui na escola quando eu sempre vinha, né, o Thiago, e aí, e aí? Eu falei, ai, a minha briga maior está em quê? Em saber usar a ferramenta digital, né, o Flash. Nossa, eu passei meses aprendendo, mas desenvolvendo. E chegou um dia que ficou pronto, deu uma animação de uns 2 minutos praticamente, né? Eu apresentei, mostrei para o Thiago, Emília aqui, fiquei, né? Trouxe num pendrive aí na época, né? E ele foi vendo assim, em determinado momento assim que ele viu que eu apresentei, ele levanta e sai assim, o pessoal, vem ver aqui, olha o que ele fez aqui, né? Mostrou uma parte que eu focalizo nessa animação, focalizo a fachada da escola Modelo Design, né? E a boca entrando na escola, né? Que foi onde eu aprendi. Então eu vi, putz, né? Caraca, eles gostaram, o Thiago gostou, então deu mais. E eu comecei a desenvolver história em quadrinho, utilizando a ferramenta, né, de desenho digital, né, e paralelamente a desenhos à mão, na tela, né, fazendo assim, fazendo disposições aqui na escola, fora, desenvolvendo trabalhos, desenhos que mais adiante, um pouco mais adiante, transformaram-se em produtos e estamos aí. Né? Acho que eu respondi. Deixei de responder alguma coisa? Ou... Até o Aí lá, princípio, nada. nada. E agora vamos para o próximo tópico.
Seu Antônio, o que mais para você te atrai na arte? É a Ai, finalização, é a linha, é o conjunto da obra, é um detalhe menor, um easter egg? olha, a arte, eu sempre coloquei a arte, assim, de um modo geral, né, eu não falo assim, a arte de animação, a arte de escrever, a arte de hum, de tela, não, a arte é a arte. Eu acho que por uma questão de formação, né, você nasce, vive numa família, num ambiente, num bairro, né, o relacionamento, né, e me deram uma formação artística, né. Eu tenho uma sensibilidade, né. Aquela literalmente veia artística. Eu não sei se chamo isso de veia artística, né, que seja, né, mas eu tenho a minha sensibilidade, ela é muito ela é ampla, né, eu me emociono muito, me emociono com raiva, me emociono com alegria, felicidade, né, e basicamente tudo isso, né, esse fascínio pela arte, eu sou arte, né, eu sou arte, né. Eu nunca falei assim: "Ó, eu sou artista", nunca entrei, né, desenvolvendo os trabalhos ou não, né. Eu nunca falei: "Ó, eu sou artista, sou desenhista", mas o pessoal me fala: "Ó, chegou o artista", né. Eu muito também pelo meu modo de conversar com as pessoas, eu sou meio brincalhão, né. Puxei do meu pai, né, ele era bem brincalhão, né, alegre, gosto muito de música, de dançar, de fazer piada, gosto muito de ironia, tudo isso foi me dando um perfil, né, e quando eu fui ver, a arte está nela. O que eu gosto disso? O que eu gosto disso, eu vejo que a arte, né, tem muita gente, ou dizer, um grupo de pessoas que tem medo da arte, porque a arte, para mim, ela derruba valores, ao mesmo tempo que cria, e ela denuncia, e ela mostra os caminhos, né, de não só meu caminho pessoal, né, de quem faz arte, quem faz desenho, quem trabalha, mas o caminho de uma vida, de uma sociedade, de um grupo, né? Do que está acontecendo. A arte sempre está presente. E ela, de uma forma ou de outra, acaba demonstrando numa tela, né? Tela de quadro mesmo, tela de TV, tela de cinema, tela de micro, né? E ela sempre está acompanhada de uma contestação. Ela mostra, ó o que está acontecendo. Quando você vai ver, a arte está em cima. Por isso que eu falei há pouco, né, existe um grupo que tem medo, né. Vamos dizer assim, um grupo político, né, existe a política que que tem um alguns, né, propósitos de dominar, né, e tem medo da arte, porque a arte denuncia isso, né. A arte vem e denuncia através de música, de dança, de uma linha do horizonte, de um lápis, de um papel, de um giz, de um ecoline, de uma aquarela, né. Ela denuncia: "Olha, tem um grupinho aí, toma cuidado, né, tá querendo dirigir de uma forma não muito legal". E a arte para mim é isso. Por isso que eh eh, eu eu gosto de arte, eu sou arte, né, eu vivo disso. Posso complementar, assim, que algumas matérias, né, ou talvez muitas matérias que eu fiz de jornal, né, elas em função de desenhos, sabe, que eu via, observava, que tinha assistido a exposições, filmes, né. E houve um período até que eu fiz uma matéria de jornal, olha só, né, que matéria, quer dizer, eu fui entrevistar uma pessoa, nessa entrevista a pessoa falava sobre ela,
E teve um momento que ela começou a falar de alguma coisa dela que não era legal. A pessoa se mostrava muito angustiada, né? Com problemas, né? E eu fiz a matéria, estava entrevistando, chegou na hora de, vamos dizer, passar limpo, né? Para editar a matéria. Falei, eu não vou falar isso da pessoa, né? Eu não vou escrever que ela me passou isso, ela isso, aquilo. Então, o que que eu fiz? Na matéria que tem assim, eu desenhei um estado de espírito dessa pessoa. Eu desenhei. Eu desenhei um tipo assim, uma obra de arte, ah, vamos dizer assim, a arte espontânea, sem forma, né? É mais uma sensação. Eu desenhei. E olha só, né? Eu levei essa matéria para o editor do jornal, ele falou: Ô, cara, aqui não é escola de arte, aqui é jornalismo sério. E me deu um pé na bunda aí, não aceitou a matéria, né? E eu fui embora, acabou. Então veja só, né? Como a arte provoca, né? Eu peguei isso e falei, tudo bem, né? O azar não foi meu, foi mais deles, né? Que talvez eu estivesse abrindo um outro caminho lá para aquele jornal, né? Assim. Uma outra visão, né? Hum. Hum, tá? A arte Mas tem tudo esse bem. esse esse quê de provocar, né. É, isso é Não, nem fundamental na sempre esse é arte. o objetivo, né, mas Ela é assim, né? Ela não tem é, a arte, ela, né? Tudo bem, você vai desenvolver um trabalho, você fala, às vezes recebe um tema para desenvolver, né? Assim, sim, então você tem um objetivo. sim, Mas quando eu vou ver, eu particularmente, muito do que eu desenhei e desenho até hoje é de sentimento, sim, sensação. sim, Então não tem objetivo. Chega uma hora assim, né? Eu estou muito legal, e quando eu vejo, eu estou rabiscando isso. Vem é, uma ideia, eu ponho. Ou eu estou muito pé da vida, eu é, também ponho, né? é, sim, Então não tem objetivo. Ela vem, ela vem, sim, ela vem. é. Aí Quando eu ela não consigo pôr no papel, aí eu xingo, brigo, ou então danço, né? Como acontece, sim, danço. Aconteceu de é, algumas vezes eu pegar minha mulher no meio do caminho lá da sala e dançar, né? entendi. Dançar em todos os sentidos. É, É isso aí. entendi. Bom, seu Antônio, seguinte, queria saber aí um pouco mais do como foi lá no comecinho, na infância, né, adolescência. Se você teve, né, apoio familiar na parte desse de desenvolvimento, como é que foi esse processo? Foi um processo tranquilo? Como é que foi aí o pequeno Oh, Antônio oh, oh, com boquinha. o mundo familiar dentro da arte? Olha, na família, né? Assim, tem irmãs, né? São professoras, né? E são professoras. Meu pai, comerciante, trabalhava em loja de comércio, né? Minha mãe, dona de casa. Ah, nem assim, eles percebiam que eu gostava de desenhar, assim como eu gostava muito de cantar também, né? E eu pegava, sabe, no meu tempo, assim, né? Comprava filão de pão, era uma bengala, aliás, né? Não Hum, tinha, não era pão francês, né? Era bengala e uma essa. baguete. Oi? Uma baguete. Hoje em dia é chamado de baguete. No meu tempo chamava. Meu pai falava, vai comprar lá 2 bengalas, né? Uma bengala de pão. Ela é compridona, né? E ela vinha embrulhada num papel, né? Num papel de pão, papel de pão. Então o que que eu fazia? Eu pegava esse papel de pão, porque eu vivia desenhando muito, né? Então não podia, meu pai não podia comprar, né? Hum, tanta folha sulfite para desenhar, né? Ou caderno, né? Antigamente não tinha folhas, quase folhas soltas. Era mais caderno de desenho. Então eu pegava esse papel de pão
cortava, dividia em 2, 3, dependendo do tamanho, né? E fazia um caderno e vivia desenhando. Vivia desenhando, 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 né? E o que acontecia, né? Para preencher essas folhas aí de- do pão, né? Da bengala, eu percebi que às vezes que eu saía, né? Eu ia para algum lugar ah, que exigia tomar ônibus, né? Eu no ônibus, eu ficava, queria sentar na janelinha, eu ficava observando muito lá fora, né? E eu adorava quando o ônibus parava, se ele parasse frente a lojas, né? As lojas tinham vitrines, né? Eu ficava olhando as vitrines, eu adorava. E muitas das coisas que eu via, né, de enfeite de vitrine, né, de roupa, de objetos, né? E eu ficava na memória, chegava em casa, eu jogava nesse papel, né? Então eu fui muito observador, muito observador. Teve o lance também, meu pai trabalhava numa loja, né? Comerciante, vendia, né? Vendedor. Mas ele era encarregado de fazer as vitrines também da loja. Então, muitas vezes ele trazia, assim, para finais de semana, para desenvolver algum trabalho, ou escrever o texto de preço, ou criar um cenário, né? Ou mesmo trazia um objeto, por exemplo, rendas, né? Que ele bolava para jogar lá na vitrine da loja onde ele trabalhava, né? E eu ficava lá, observando, olhando, né? E esse foi um lance também que acho que influenciou, né? E o lance que diariamente meu pai lia o jornal, né? Era o Estadão. E no Estadão tinha, como até hoje, né? O caderno vamos dizer, divirta-se, né? De história, tirinhas, né? Vários personagens. Nossa, eu vivia copiando, adorava. E hoje em dia, muito, muito do que eu desenho, tanto em termos de ah, história, né, quanto o desenho em si, né, ela é muito influenciada pelas tirinhas. São o meu desenho, meu traço tem muito a ver, eu acredito, né? Eu acho que o Tiago, o Emílio, o Ayala, que é o Luiz Ayala, né? Eles veem isso também, né? É muito de tirinha. E isso também me influenciou. E mais grandão, quando estava grandão, né? Dentro do jornalismo, eu lembro, né, que eu ia na Folha de São Paulo e um dia lá esperando ser atendido, eu estava em pé diante de uma mesa, eu olhei nessa mesa, eu vi o quê? Eu vi uns rabiscos, sabe assim, naquela hora eu vi assim, tá? Um folha assim com grafite, ponta de lápis quebrada, um cigarro, A bituca? a bituca do cigarro, né? Esfregada na folha, né? Caneta, lápis. Eu falei, o que é isso? Quando eu olhei assim, tomei um jeitinho de caminhar ao redor da mesa que eu estava, eu vi que era um desenho. Um desenho de quem? Putz, era um desenho de quem? De um cara espetacular que ele me deu uma puta influência, né? Tanto no desenho, no que eu abordo nos desenhos, né? E nada mais, nada menos, eu estava na mesa, ele não estava lá sentado. O senhor Milor Fernandes. Para mim, ele é um gênio. Um gênio. Escreve muito bem também. Nossa, ele é autodidata, eu soube, né, acompanhar. Eu lia na revista Veja, todo ele tinha a sessão, né? Até quando ele viveu, ele sempre acompanhei. Ele escreve, ele é um gênio autodidata, tanto para desenhar quanto para escrever, né? E ele me influenciou muito, muito, muito. Fiz peças publicitárias e com grande influência dos trabalhos do Milor. E junto-se a ele, mais adiante, ou paralelamente, o senhor Enfio.
Quem conhece, conheceu, né? Ou quem conhece Enfio, também outro gêniozinho, vai ver que todo desenho do Enfio, né, tem muita, mas muita semelhança com a boca. Muita. Que o Enfio desenhava, né, era traço único praticamente, né? Personagens assim, Pradinho, Graúna, né? Espetacular. Sem contar o conteúdo, né? Então, ele era crítico, perseguido politicamente, assim como o Milor Fernandes também, né? E muitos outros. Né? Mas os dois até hoje eu venero e exerceram grande influência. Então teve isso que eu falei, né? Influência dos meus pais, da vida, né? Eles nunca me ah, falaram aquela famosa frase, não, desenho não leva a nada. Não, eu estudava. Eu não sei, acho que felizmente eu sempre gostei de estudar. Nunca achei. Eu vi o estudo assim. A minha mãe trabalha em casa, é dona de casa, meu pai trabalha no comércio, e eu estudo. Acabou. Né? Só que me enchia o saco, me dava até medo, que eu estudei em colégio particular, né? E eu não fui um excelente aluno, né? Eu fui um razoável, principalmente em matérias, né, exatas, né? E eu sempre me vi assim com riscos de repetir o ano, mas eu tinha um medo porque meu pai falava assim, ó, se repetir de ano, você vai sair dessa escola particular e vai entrar em escola pública, porque eu não vou gastar dinheiro para tudo novamente, né? Para fazer tudo que você fez, né? E eu, naquela época, a escola pública não era muito bem vista. Né? Aí hoje acho que piorou, né? Mas naquela época já não era muito bem vista, né? Então eu tinha, vamos dizer, até um certo medo, né? Certo medo. Quando a gente é É, criança, a nossa visão, nossa noção de mundo é bem diferente. A gente se sente muito mais vulnerável. assim, né? Você vive até, vamos dizer, vamos completar os 18 anos, você vive entre aspas, à mercê dos seus pais, né? Você tem que fazer determinada coisa, aquele eu quero, né? É sempre questionado, né? Sempre questionado. Não basta você querer, né? Assim, tem que obter a autorização. Né? Mas aí eu comecei a ter uma liberdade maior que eu comecei a trabalhar aos 14 anos, 13 para 14 anos de idade. Então, aquele lance que você começa a trabalhar com essa idade, tem um dinheirinho, né? Então você começa a ser já dono de si. Muito bom, Então, seu Antônio. E para fechar, antes das considerações finais, hoje, agora, como um artista independente, com bastante experiência em vários ramos, com uma carreira consolidada, como o senhor vê o mercado aqui no Brasil? Temos entradas, não temos entradas, tem abertura, é fechado? Sua visão. olha, ó, o mercado de arte, você fala? Isso. Não, o mercado. Eu acho que desde que eu nasci, eu escutava isso, né? Lia, escutava, né? A arte, ela não é considerada. O pessoal não vê, não percebe o valor que ela tem, né? E que você trabalhando com arte, você pode dar um peso muito maior e mudar as coisas. Então o mercado vive assim, vamos dizer, hã, esperando oferecer algo que o público quer. Quando algum artista lança alguma coisa independentemente, né? As empresas que trabalham com arte, né, que vendem arte, elas já olham meio torto, né? Então, você já tem uma barreira, você tem que vencer isso. Você tem que apresentar aquela como independente, você tem que entrar com tudo para mostrar que aquele seu trabalho vai valer a pena. Então,
até hoje, né, desde comecei a pensar, a ver a arte, né, eu acho que a arte não, ela não é bem aceita, ela não é entendida no mercado. E mesmo assim, quem, quem está fora da arte, né, também não vê a possibilidade que a arte, que um artista, né, traz, oferece, né? O que ele questiona, o que a tela mostra, o que está questionando, né? Ou o artista pessoalmente, né, o valor dele, o valor do mundo, das artes, da vida, do dia a dia, do pão e manteiga, né, da garota, da paquera, do sexo, né? Que a arte está tudo aí. O pessoal dissocia a arte disso, né? E eu acho isso assim, é, chato, dá tristeza, tristeza. Então eu vejo como o mercado assim, ele é bem, ele quer dinheiro, é dinheiro. Ele não aceita muito propostas assim, né? Se você vier acompanhado, né? Se a sua proposta nova vier acompanhado de alguém de peso que já esteja no mercado, tudo bem. Mas se não, você vai sofrer, vai sofrer. Mas eu nunca desisti. Eu nunca desisti e tá em mim, né? Não, não posso falar, ah, não quero saber de arte. Não dá, pô. Eu vou no banheiro, tá, é arte, pô. Eu faço grandes obras de arte, né? Quando sentado, ou pequenas obras quando em pé, né? Certo? Então é tudo assim. Não, Entendi. bacana. E antes de a gente fazer a última pergunta aqui, queria tirar só uma última dúvida da sua experiência, porque assim, a gente tem o do mercado das grandes empresas, mas o senhor teve experiências recentes, algumas, né, sobre a produção independente, né, que assim que nessa último evento que a gente teve presente, o senhor foi lá visitar, que o Anime Friends, a gente Uhum. teve mais de 200 artistas, né, produzindo e com uma movimentação muito legal, né. Como foi sua como tem sido, né, a sua percepção, né, dentro dessa expansão e procura do público comum no meio independente? Pois é, né? Eu me vi, olha aqui, não sei se é destino ou não, né? Que eu tô aqui, eu dei vazão, a coisa ficou mais empírica, mais certa, mais eu, né? A arte ficou mais em mim, aqui na Modelo Design, porque nela, né? Eu quando eu praticamente eu me aposentei, né, eu me aposentei com 60 anos de idade, então, quando eu vi um dia eu estava indo ao shopping aqui, que é pertinho de casa, na Rua Diana, né, eu olho à minha direita, descendo a rua onde eu moro, e uma escola de arte, MD Comics, né. Então eu moro na mesma rua da escola de arte, que é uma escola que eu sempre, quando comecei a frequentar, né, e trouxe meu filho também, que frequentou a escola de arte aqui também, né, de modelo, né, e eu vi que era uma escola diferente. É uma escola que dava chances, que reconhecia, conversava com você. E em conversando comigo, né, conversava com a minha arte, né. Eu independente, eu já aposentado, vivendo de freelancer, né, vamos dizer assim, eu comecei a dar impulso com ao desenho, a minha arte que eu tinha. Então, é raro isso, né, conheço algumas escolas, né, que elas têm bem uma característica, assim, mercadológica, né, capitalista. Pegar aluno, ensinar, reta é reta, curva é curva, né. E quando eu vi a escola Modelo Design aqui, ela não era isso. Lógico, ela quer isso também, ela precisa também, né, para existir, né. Mas ela
tinha a visão de trabalhar com a arte e com o artista independente. E eu falei, porra, né? Eu me chamam de artista, eu sou independente, eu vou entrar nessa escola. Entrei, né? Então eu dei vazão. Esse tipo de escola, né? Que ela prepara você, ela cutuca você, ela provoca você, ela está provocando a minha arte, né? A arte que eu tenho em mim, a arte em desenhar não só com a mão, né? Desenhar com a cabeça, com o pensamento e forma de agir. Né? É tudo com arte. E ela traz isso, ela é isso, né? O, quem trabalha na modelo design, né? Os donos, o Tiago e o Emílio, eles são artistas, têm experiência já, né, longa. E eles trabalham, eles têm a preocupação não só que você desenhe a reta, a curva, né? Ou a linha do horizonte, mas não. Que você ponha sua arte no papel na sua vida, né? Reconhecem você como independente e dão aquela força no sentido de que você se torne um profissional, né? E é isso que eu senti aqui. Eu vejo isso, uma escola, né? E eu digo que toda escola que vier a seguir, ou se já existe alguma assim que siga esse, vamos dizer, metodologia aqui da modelo design, né? Ela vai se dar bem, né? E a modelo design, se alguém tiver isso, escutar, vai ter concorrências assim, e nada melhor do que para desenvolver mais uma arte, né? Arte, do que a concorrência, né? Então foi isso, a independência, a minha independência da arte veio aqui, está na modelo design. E eu estou super contente, eu estou feliz com o que eu faço, com o que eu vejo dos alunos, com as exposições que a modelo design oferece, apresenta, né? Nas visitas dos pais, né? A satisfação. E isso é arte, é arte, é arte. Eu me realizo mesmo, super legal. Ótima conclusão. E isso eu ainda tem uma pergunta dentro dessa realização. Ai, que medo. Uma provocação. Provocação, isso Não, aí. não para você, mas para quem Não. ouve aqui. Muita gente diz que a arte é uma coisa que não dá dinheiro, ou da arte é uma coisa que não vale a pena investir, ou que se investe traz uma satisfação, apenas uma satisfação pessoal. Dentro da sua experiência, do que você produziu, já depois de aposentado aí, o seu projeto, o seu trabalho já trouxe algum retorno além da satisfação pessoal? Ó, além da satisfação pessoal, né, que é um puta de um lucro, né, lucrei pacas, né, e eu falei minutos atrás, né, que muitos trabalhos que eu desenvolvi aqui, né, tirinhas ou charges, isso, aquilo, né, elas se transformaram o quê? Em produto, um produto. Produto o quê? Eu pus a minha arte, o meu desenho, as minhas ideias numa caneca, numa camiseta, numa meia, um copo, um chapéu, né? Na meia. Numa meia, né? Num jogo, meia inteira, num jogo, ou mesmo num quadrinho assim, né? E foram impressas, né? Essas artes, né? Colocadas à disposição, viraram produtos e eu vendi e vendo. Compre minha arte, compre a boca na minha arte. Se vocês vierem aqui na escola de desenho, na modelo design, né? Vocês vão ver assim muitos trabalhos, meus desenhos em produtos. A mesma forma, se vocês entrarem no site da modelo design, né, MD Comics, né? Vocês vão ver que tem trabalhos meus, né, desenhos em produtos, né? E eu tive lucro, vendi legal, vendi camiseta, vendi copo, mais camiseta, copo, né? E tudo isso com o seu personagem. É tudo quem tá a boca, gente. Boca, Entendi. boca, B-O-K.
com o elo da minha BOCA, né? Eu estou vendendo, estou produzindo, estou fazendo arte. Não só em produto, mas pessoalmente e estudando, né? Estou estudando também. Eu tenho aulas de desenho aqui. Com o Entendi. Emi e com o Thiago. Aulas. Ultimamente estou fazendo aulas online, né? Pintura digital, né? E quando eu vejo, eu tô aí. Tô progredindo, tô progredindo. Entendi. Esse é o meu lucro. Grande lucro. Tá certo, seu Antônio. Cara, esse podcast foi muito legal. Eu acho que eu ficaria mais uma hora conversando aqui fácil, né? Trocando uma ideia. Eu e o seu Antônio aqui, quando a gente senta pra conversar, é 3 horas batendo papo. Né? Eu não gosto muito de falar, sabe? É. Embora seja boca. A gente filosofa sobre a vida, sobre... Nossa, não. A gente já riu, já chorou junto aqui, né? Já questionou, já xingou, já se beijou, viu tudo aqui. É uma escola paternal, é legal. E satisfação plena. Cara, eu fico muito feliz, Antônio. Tenho muito orgulho de ter você no nosso time do MD Comics. Muito orgulho de ter tido você no nosso grupo de professores, né? Como eu disse, o pessoal ainda sente muita falta sua nas aulas, né? Isso do seu Antônio. É recíproco. Isso é o seu Antônio aqui já aposentado, trabalhando. Então, ou seja, a vida não acaba na aposentadoria. Eu estou comendo amendoim. Estou ficando cada vez mais excitado. Com a arte. Então, pessoal, queria agradecer a participação do Luiz, a participação do Thiago ali na mesa, né? A participação do seu Antônio aqui nessa entrevista, que foi muito legal. Quem quiser aí, deixa nos comentários aí para ele aparecer de novo aqui no nosso MDcast, tá? E lembrando que no dia 27 aí, não sei se a gente vai lançar esse podcast antes, mas dia 27 aí de julho a gente vai estar lá na Comics, né, da Consolação, né, na Cerqueira César, né, do dia 29 a 6 de julho. Dia 27 a gente vai estar inaugurando a exposição e lançando o livro do Antônio Laurello e outros, né, do Salvador Borges, que logo mais teremos um podcast, e do Danilo Mocilo. E pro ano que vem esse elo, seu Antônio? Olha, se depender de mim, tá saindo. Aí sim, hein? Certo? Então 70%. Se o Thiago não botar defeito nos meus desenhos, sai. Tá Mas certo? é isso aí. Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês. Um abraço e até a próxima. Um abração. Tchau, tchau, Falou, tchau, 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 tchau.